Então, eu vou trazer uma palavra para você, pelo tema já dá para entender. Caráter e liderança. É sobre isso que eu vou falar com vocês aqui. Gênesis capítulo 39, do versículo 6 ao 9. Gênesis capítulo 39, do versículo 6 ao 9. Só para deixar como um texto base, diz a palavra do Senhor: e deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira de que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porquanto tu és sua mulher, como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Primeiro eu quero dar uma definição de caráter. Entre tantas definições, uma definição simples. Caráter é um conjunto de atributos morais, intelectuais e espirituais que nos definem como pessoa e determinam nossas decisões, escolhas e atitudes. Isso é caráter. O que é a prática do caráter? A prática do caráter. O que é a prática do caráter? É aquilo que somos quando ninguém está vendo. O que é a prática do caráter? O caráter sempre começa com uma decisão que é transformada em atitude ou atitudes. Aqui o caso de José. O senhor não estava na casa, não tinha ninguém, só estava ele. Então, o caráter dele disse: essa aqui eu não posso. É vedado a mim. Então, o caráter começa com uma atitude, igual a Daniel. Daniel, capítulo 1, versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Comida deliciosa, bebida maravilhosa, mas tudo oferecido a demônios. Ele falou: eu não vou manchar meu caráter. Então, ele decide, ele pratica, come só legumes. Depois, no capítulo 6, versículo 3 e 4, quando o imperador pensava em colocá-lo sobre todo o reino, diz lá o texto: não foi encontrado nele vício ou culpa. Então, o caráter sempre vai começar com uma atitude prática na nossa vida, em qualquer área, em qualquer instância. Isso é muito importante. Agora, o que eu vou te dizer aqui, grave isso, porque é incrível. Eu estou falando da prática do caráter. Prática do caráter. Caráter não é uma coisa do mundo do abstrato. Caráter se transforma em atitudes reais na historicidade da nossa vida, nas relações sociais e nas ações e atitudes que tomamos. Terceiro lugar, isso aqui também é muito importante. O caráter não é hereditário. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3, diz: da casa de um camarada, Nabal era duro e maligno. Da casa de quem? Da casa de Caleb. Quem era Caleb? Só Caleb e Josué entraram na terra prometida. Caleb era um homem de fé, um homem comprometido com a promessa de Deus. Então, querido, caráter não é hereditário. Você pode ter pais mau caráter e ser um filho de caráter. E você pode ser filho de mau caráter e ter caráter. Então, por favor, caráter não tem nada a ver com hereditariedade. Agora vem uma segunda colocação. Quando é que o nosso caráter é desenvolvido? Quando desenvolvemos o nosso caráter? Como é que o caráter pode ser desenvolvido? Vou repetir. É um conjunto de atributos morais, intelectuais e espirituais que nos definem como pessoa e determinam nossas escolhas, nossas decisões e nossas atitudes. Preste atenção nisso aqui. Como é que o nosso caráter pode ser desenvolvido?
Quando nos submetemos a algum nível de autoridade, a obediência é a prova que você é uma pessoa de caráter. A obediência é a prova que você é uma pessoa de caráter, porque na obediência você vai desenvolver domínio próprio, porque tem que submeter a alguém. Você vai desenvolver lealdade, você vai desenvolver fidelidade e a obediência, que são elementos para consolidar um caráter. Olha José. José está obedecendo a Potifar. José estava naquele lugar sem merecer. Foi um ato injusto, foi vendido. Mas ele estava submisso, ele não era um criado revoltado. Ele era tão bom que Potifar colocou ele sobre tudo. Depois ele vai para a cadeia e se submete ao carcereiro mó. Era para ser um cara revoltado, ele estava lá injustamente, mas ele se submete ao carcereiro mó. E ele é tão bom que é colocado como responsável total pela cadeia. Se você não aprendeu a obedecer nenhum nível de autoridade, pai, mãe, patrão, chefe, pastor, você tem deformação de caráter. Escute o que eu estou te dizendo, querido. Olha Daniel. Daniel estava na Babilônia. Se submeteu a 3 imperadores. Eu estou falando da Bíblia, Jesus submeteu ao Pai. João 6,38, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quando é que o nosso caráter é aperfeiçoado? Eu vou até beber um pouquinho d'água, porque essa aqui não é para dar glória, nem para ficar em pé. Mas quando é que o nosso caráter é desenvolvido? Escuta essa, queridinhos de Jesus. Quando você cumpre de boa vontade tarefas indesejáveis. Quando é que o nosso caráter é desenvolvido? Quando nós cumprimos de boa vontade tarefas indesejáveis. Você vem querer me dizer que um cara injustiçado na casa de Potifar, como escravo, era uma tarefa que ele, oh, que maravilha, eu sou escravo, oh, aleluia, glória a Deus, Senhor. Você acha que Daniel, que era da linhagem real, e que foi levado cativo para a Babilônia, e escolhido de um grupo de família de nobres, para servir a um imperador pagão. E você acha que isso ele estava fazendo numa boa, arrancado a mais de 1000 quilômetros da casa do pai e da mãe, intrometido numa terra de língua e cultura diferente, treinado 3 anos para servir o imperador, e isso era bacana e legal. Quando o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 2,9, diz, bem vos lembrais do meu trabalho e fadiga. Trabalhei noite e dia, para não ser pesado a ninguém, e ainda anunciei o evangelho. E você acha que trabalhar noite e dia com fadiga é algo desejável? E é o mesmo apóstolo que em 2 Tessalonicenses 3,8 diz, nem de graça comemos pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga para não ser pesado a ninguém. Isso foi feito, oh, aleluia, que trabalho pesado. Vou até falar língua estranha, estou trabalhando 12 horas. Seu caráter é aprimorado quando você cumpre de boa vontade tarefas indesejáveis. Você está sendo aperfeiçoado no seu caráter. Agora escute, para seu caráter ser aperfeiçoado, a palavra de Deus é o nosso padrão de excelência, integridade e caráter, porque ela revela os princípios de Deus pelos quais nós temos que andar e nos submeter. O conhecimento e a prática da palavra de Deus é a única rocha que podemos garantir a fundação do nosso caráter. E esse é um perigo da igreja de hoje. Muita gente quer fundar o seu caráter em movimentos.
e não na palavra de Deus. A palavra de Deus é a única rocha onde podemos garantir a fundação do nosso caráter. E no final das leis do reino, de Mateus capítulo 5, 6 e 7, versículo 24 em diante, é o que Jesus está dizendo. Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Correram os rios, sopraram os ventos, desceu a chuva e a casa não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E todo aquele que escuta as minhas palavras e não as pratica, assemelhou-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a areia, desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e foi grande a sua ruína. Só tem um lugar de segurança e fortaleza e de base sólida para você sustentar o seu caráter, a não ser o poder da palavra de Deus. Essa é a maneira de você desenvolver o seu caráter. Só para te lembrar pedagogicamente, nós desenvolvemos o nosso caráter quando nós nos submetemos a uma autoridade. A submissão é a prova que você é uma pessoa de caráter. Quando você cumpre de boa vontade tarefas indesejáveis. Quando a palavra de Deus, que é o nosso padrão de excelência, integridade e caráter, ela permeia a sua vida e te sustenta com conhecimento e com prática. Agora, número 3, qual é a diferença entre caráter e reputação? Jesus, ajuda nós. Reputação é o que os outros pensam a nosso respeito. Caráter é a verdade sobre você. Reputação é o que você é em público. Caráter é o que você é em particular. O que tem de gente vivendo de reputação de Instagram, de Facebook. O que tem de gente vivendo de reputação dos outros, meu querido. Agora presta atenção, número 4. O que a falta de caráter produz? Tem que beber mais um pouquinho d'água. O que é que a falta de caráter produz? Vou lembrar e vou repetir, é pedagógico. Caráter é um conjunto de atributos morais, intelectuais e espirituais que nos define como pessoas e determinam nossas escolhas, decisões e atitudes. O que é que a falta de caráter produz? Primeiro, a falta de caráter produz uma colheita negativa. Você lembra de Jacó, que deu golpe no irmão? Em Gênesis, capítulo 31, versículo 41, ele ganhou 4 voltas. Deu golpe em 1 e ganhou 4. Labão trabalhou 7 anos pela primeira filha. Leva essa, que é a outra mais 7. Agora vai trabalhar mais 6 anos pelo meu rebanho, 20. E aí, o sogro muda o salário dele 10 vezes. Eu estava fazendo uma conta, na verdade, ele não tomou 4 voltas, ele tomou 13. Que número? Ô, Jesus, eu não quero me lembrar dessas coisas, mas vem na mensagem. Olha aqui, o cara tomou volta, rapaz. Caráter! Ele produz uma colheita negativa. Agora escuta o que a falta do caráter produz. A falta de caráter cria uma base para a destruição da intimidade com Deus. Adão e Eva se cobriram com folhas, porque pecaram. A falta de caráter é pecado. O pecado tira o privilégio da intimidade. Porque não há nada mais íntimo do que estar nu diante do outro. Aqui, ó. A intimidade que Adão e Eva possuíam com Deus no paraíso, ela foi perdida. Por causa de quê? Pela falta de caráter, porque pecou, desobedeceu. Está aqui, meu irmão.
Escute isso, meu querido pregadores pentecostais, povo do manto do redevasso, do rodopio, da unção, do pentecostalismo. Escute isso, e eu vou provar na Bíblia: o caráter prevaleça sobre a unção. Ai, meu Deus, vem heresia aí. Não. Vou provar na Bíblia. O caráter prevaleça sobre a unção. Davi tinha unção. 1 Samuel 16:13. Foi punido pela falta de caráter. 2 Samuel 11:12. A falta de unção não leva você para o inferno. Você pode perder poder e autoridade, mas a falta de caráter leva para o inferno. Vai lá em Apocalipse 21:8. Abomináveis, fornicários, homicidas. Isso aqui é falta de caráter. Vai para o inferno. A falta de unção não leva você para o inferno. Não leva não. Repito, pode perder poder e autoridade, mas não vai para o inferno não. Mas a falta de caráter põe no inferno. Os pentecostais estão enganados. E esse é um problema, meu caríssimo Vitor Hugo, da igreja de hoje. Tem talento? Top. Não precisa de caráter. Prega bem? Canta bem? Faz o fogo cair? Pode enganar, pode trair a mulher, pode dar golpe nos outros, pegar dinheiro e não pagar, não ser membro de igreja nenhuma, não obedecer a pastor nenhum, ser dono do seu nariz. Aí você pode, mas ele prega muito, ele sacode a roseira. Uau! Está esse homem canta como ninguém. É mesmo, é? Nós estamos substituindo talento por caráter. E a Bíblia não abre nem negocia isso. A língua coça assim, para falar. O que é que nós vimos na eleição de São Paulo, que eu me levantei? Um camarada que não tem caráter, mas tem uma alta capacidade de manipulação. Talentoso como poucos na rede social. Fui xingado, fui caluniado por pastores e por crentes. Me esculhambaram. Disseram que eu não tinha visão, que eu estava caído, que eu ia me lascar, que ia me ferrar. Toda essa linguagem do carioquês que vocês conhecem. É mesmo? Não tem problema, não precisa ter caráter. Pode forjar documento falso. Pode provocar, tomar uma cadeirada ou dar um soco no marqueteiro do candidato oposto. Eu estou só olhando esse negócio todo. Pode pregar que não precisa de igreja, não precisa de pastor, não precisa dar dízimo, não precisa dar oferta. Você tomar ceia sozinho, qualquer crente pode batizar. E eu, como voz profética, vou ficar assistindo uma aberração dessa. Você sabia? Então vou te contar. Você sabia que eu perdi membros aqui da igreja? Você sabia, colegas? Você sabia que eu perdi membros aqui dessa igreja? E em diversas filiais? Que foram embora? Antes de chegar ao final da história? Você sabia que o maior parceiro da Associação Vitória em Cristo, um cara milionário, que mandava uma grande oferta todo mês, cortou? Porque eu denunciei esse mau caráter? Agora, queridinho, amados de Jesus, eu não fui feito para falar o que as pessoas querem ouvir. Eu fui levantado para falar o que a igreja precisa ouvir e denunciar a nação. E eu não vou abrir mão para ninguém desse negócio. Permita-me dizer alguma coisa sobre liderança e caráter. 5. Não há nada que substitua o caráter. O caráter é a base da liderança, porque determina nossas escolhas, decisões e atitudes.
Viver por princípios ou por sentimentos? Princípios têm a ver com a solidez do nosso caráter. Sentimentos têm a ver com momentos da vida. É aqui que também tem muita gente enganada. Quer viver de momentos, de movimentos. E quando você vive de momento, você vai errar e vai fazer coisas estúpidas, que os momentos não podem decidir a tua história, nem as tuas decisões. Agora, escute isso aqui com muita atenção, por favor. A consciência é o guia permanente interno da liderança. A consciência é o guia permanente interno da liderança. A consciência é a lei moral e espiritual que aprova e reprova a nossa conduta. A consciência é uma parte divina na constituição humana, que faz parte do espírito do homem e não da alma do homem. Por favor, isso aqui é muito importante. O espírito do homem é a natureza suprema do homem, regendo a qualidade da alma. A consciência não faz parte da alma, mente, vontade e sentimentos. A consciência faz parte do espírito. É a parte de Deus no homem. É a essência de Deus no homem e o espírito é formado pela fé e pela consciência. A consciência é a lei moral e espiritual, repito, que aprova e reprova nossa conduta. A consciência, aliada com nossas convicções, criam nossos valores e se tornam nossos padrões morais, éticos e de caráter. Escute, por favor, eu tenho dito, tenho ensinado a essa igreja, grande parte aqui é membro da igreja que eu sou pastor. Todo ser humano foi chamado para liderar uma área da vida, até a dona de casa. Então eu estou falando com líderes. Porque a ideia de liderança é o CEO de uma empresa, é um pastor de uma grande igreja, é um político atuante, é o diretor de um departamento. Não. Estou repetindo o que todo mundo aqui sabe. Todo ser humano foi chamado para liderar uma área da vida. Líder de princípios é liderado por sua consciência. Eu não abro mão da verdade. Pode todo mundo se levantar contra mim. Aqui, a minha consciência, pelo conhecimento da verdade e da palavra, está dizendo, é errado, não faz, cai fora, está errado, denuncia. Então, eu não quero saber de opinião de maioria. Que tempo é esse que nós estamos vivendo, onde o povo responde a manipulações de maioria? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O povo aqui da igreja já ouviu eu falar. Existe uma coisa chamada gatilho mental, que é usado para manipular, e isso é usado com muita força para quem tem esse espírito de mentira e engano e quer atrair gente nas redes sociais. O que é o gatilho mental? Se nós estivermos numa avenida cheia de gente passando para lá e para cá, e uma pessoa olhar para o céu, 40% param e olham para o céu. Se duas pessoas olharem para o céu, 60% de quem passa para e olha para o céu. Se 4 pessoas estiverem olhando para o céu, 80% de quem passa olha para o céu. Isso é o gatilho mental, porque o ser humano é um ser social, vive de modelos de imitação. Então, o que se usa? Você faz uma afirmação numa rede social, e você tem uma influência, e você está ensinando, ou está alertando, então entra, ou por robôs, ou por exércitos digitais te atacando. Aí alguém abre e vê assim, 10 mil comentários contra o pastor Silas Malafaia. Ele está errado. Isso chama-se o gatilho mental, porque a opinião grande da maioria está contra. Isso é utilizado pelos experts, que manipulam redes sociais. Líder de princípios não aceita conselhos baseados na opinião do povo acima da sua consciência. Líder de princípios não. Ao negarmos as verdades da nossa consciência sistematicamente, isso vale para qualquer um aqui, para qualquer ato.
ao negarmos a verdade da nossa consciência sistematicamente, você sabe o que você está dizendo para ela? Você sabe o que você está fazendo com ela? Você está fazendo a sua consciência ficar cega, cauterizada, silenciada, insensível. Deus vai falar com você através da consciência. Você está errado, não faça. Estou nem aí, estou nem aí, estou nem aí. De tanta verdade que a consciência diz para você, você pegou dinheiro emprestado e não pagou, você pegou dinheiro emprestado e não pagou, você tem que pagar porque você já recebeu o dinheiro, você pegou dinheiro emprestado e não pagou, tá? Consciência, você tem que acertar com a pessoa, depois. Você pegou o dinheiro emprestado e prometeu nessa data, você está com o dinheiro, ele não precisa, você pegou o dinheiro emprestado, e aí você não paga. Daqui a pouco vem um outro fato e a tua consciência diz, não faça isso, não faça isso, isso é errado, não faça isso. Isso é besteira, todo mundo faz. Não faça isso. De tanta informação contra a verdade da tua consciência, você faz com que ela, que seja uma voz de Deus dentro de você, seja abafada, cauterizada, silenciada e se torna insensível. Olha o silêncio. Agora deixa eu falar uma outra coisinha aqui. Eu estou falando aqui sobre liderança e caráter. A maneira de liderar, ou de quem lidera, tratar com quem está debaixo da sua autoridade, vai manifestar o seu caráter. Seja você pastor, chefe, pai ou mãe. A maneira que você está lidando com quem está debaixo da tua autoridade. Colossenses capítulo 4, versículo 1 diz, vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade. Escuta isso aqui. Papai, mamãe, pastor, chefe, diretor, dono de empresa, seja lá quem for. Escute isso aqui. Olha o que Paulo está falando. Fazei as coisas com justiça e equidade. Justiça é o que é reto, é o que é certo, é o que é direito. Agora, equidade. Equidade é imparcialidade, igualdade de direitos, julgar igual questões análogas ou questões semelhantes. Então, o filho de um crente peca. Você disciplina, teu filho peca e você passa a mão por cima. Alguém que te deve, você é duríssimo. Mas só que você, na hora que deve, quer misericórdia. Você dá um presente ao teu filho, porque passou de ano com nota boa, o outro passou de ano com nota boa e você não dá presente. Você está usando de algo que fere um princípio, o princípio da equidade. Questões semelhantes você julgar com o mesmo peso. Questões semelhantes, você agir com a mesma medida. Isso aqui é Bíblia, meu filho. Não estou lendo livro de filosofia, não. Inspiração é contrário de intimidação e manipulação. Que, na verdade, o que eu tenho visto, verdadeiros ditadores. Isolam o povo, controlam pessoas, exploram, ameaçam. E saídas traumáticas. Se você for para Islavec, já chega aqui suspenso. Eu cheguei para pregar numa igreja, e quando eu acabo de pregar, uma mulher apavorada, o pavor estava na cara dela. Uma senhora disse, pastor, pelo amor de Deus, me atende 2 minutos. Falei, pois não, minha irmã. Pastor, Jesus, teu sangue tem poder. Eu estou sem dormir direito. O que é que foi, minha irmã? Eu saí de uma igreja, fui ao pastor e disse, olha, pastor, eu não quero mais ficar aqui, eu respeito o senhor, mas eu quero ir para um outro lugar. O pastor disse, você vai sair daqui, você vai ver a desgraça que Deus vai fazer na tua vida.
Você vai ver a mão de Deus pesar sobre você. Vai acontecer coisas com a sua família. Eu falei, isso é macumba gospel? Ou é pastor? Eu estou em dúvida. Eu estou ouvindo a irmã e só coisa do arco da velha. Eu falei, sossega teu coração, que contra você não vale encantamento. A autoridade que Deus te deu não é para amaldiçoar. A autoridade que Deus te deu não é para amaldiçoar filho, não é para amaldiçoar irmão, e nem pastor amaldiçoar ovelha. Agora, há um texto incrível, um texto na Bíblia, que quando você lê o texto e você verifica o que a Bíblia está mostrando, olha o que a Bíblia está mostrando. 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 1 ao 3. Isso aqui é para pastor, e aqui tem muitos. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, nem por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Quero perguntar, pastor, essa igreja é tua? Tu derramou teu sangue por ela? Você é dono dela? Apacentai o rebanho de Deus. Nós somos mordomos principais da igreja de Cristo. Esse povo não me pertence. O povo que Deus colocou na tua mão não te pertence. E uma coisa terrível é tomar conta de coisa dos outros. Você tem que ter um zelo muito maior do que as suas coisas. A igreja não é sua. Você não é dono dela. Que tipo de líder é você? Como você trata essas pessoas? Que tipo de justiça é a tua? Que tipo de prática é a sua? E outra, abuso de autoridade não é só pastor. Quando Efésios 6,4 diz, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Abuso de autoridade. O filho não é propriedade tua. Nós não criamos filhos para nós criamos filhos para os outros. Quando Efésios 6,9 diz, olha aí, patrões, não ameace, porque tem um Senhor no céu sobre todo mundo. Abuso de autoridade. Qual é o maior exemplo de autoridade que forja o nosso caráter, aprimora o nosso caráter? O maior exemplo de autoridade, e autoridade de caráter, chama-se Jesus Cristo. Olha as marcas da liderança de Jesus. Amor, bondade, compaixão, misericórdia, justiça e verdade. É assim que você lidera a sua casa? É assim que você lidera os empregados, que você é o chefe? É assim que você lidera o rebanho de Deus que não é teu? Uma das marcas, eu tenho dito isso para muitos pastores, uma das marcas mais importantes e proeminentes da vida de um pastor é a compaixão, é se colocar no lugar do outro, é sentir como se fosse. Deixa eu dar uma palavra para pastores aqui. Você que lidera a igreja, você é a autoridade máxima da igreja, e há um engano de que pensar que a cadeia de autoridade que está abaixo de você, você pode fazer o que quer. Eu tenho uma notícia para te dar, que o Deus que te chamou, também chamou essa cadeia. Eu não chamo ninguém no ministério, eu reconheço quem Deus chama. Eu peço a Deus para ter graça, discernimento espiritual, para reconhecer quem Ele chama. Porque se fosse para eu chamar, só chamava amiguinho e bajulador. Se é para chamar do meu gosto, só para quem cumpre algumas facetas de estilo de vida que me agrada. Não. Eu não fui levantado para consagrar quem eu acho. Eu fui levantado para consagrar quem Deus chama. E eu tenho que respeitar a unção que está sobre aquela pessoa. E alguém que está no nível de autoridade maior, pensa que pode massacrar, esculhambar, cometer injustiça, e Deus está olhando, ô filhinho, você tem autoridade, mas só que quem manda nesse negócio todo sou eu, porque a igreja é minha e eu sou a autoridade máxima. E você esqueceu disso? Eu tenho presenciado cenas horrorosas.
de liderança que massacram pessoas e obreiros como se fossem coisas descartáveis? Que caráter é esse? O que está acontecendo? Liderança nos moldes de Cristo que forjam o nosso caráter. Liderança não é ganhar seguidores, é realizar propósito. Lucas 19:10, Jesus falou que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Isso é propósito. Liderança não é controlar pessoas, é servi-las. Mateus 20:28 diz: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Liderança nos moldes de Jesus que forja o nosso caráter. Liderança não é ter, escute isso, meu querido, liderança não é ter poder sobre pessoas. Liderança é dar poder às pessoas. Foi Jesus que falou em Lucas 10:17, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal. Atos 1:8, e recebereis poder. Ei, nós estamos enganados. Liderança não é para poder você massacrá-las. Liderança não é para você ter poder de manipular. Liderança é você dar poder às pessoas. Liderança não é manipular pessoas. Liderança é inspirar pessoas. Seu filho olha para você e diz assim: eu quero ser igual a meu pai. Meu pai tem defeitos, mas meu pai tem virtudes que superam os defeitos. Eu quero ser igual a minha mãe. A minha mãe tem defeitos. A minha mãe é uma mulher extraordinária. Meu pastor tem defeitos, mas eu quero coisas que o meu pastor tem. O meu chefe, de vez em quando ele é meio duro, de vez em quando ele fala umas coisas, mas ele é um cara extraordinário. Bota na balança, meu queridão. Faça uma análise introspectiva da tua liderança, seja na tua casa, ou em qualquer negócio, ou na igreja, e bota na balança como é que está, pró ou contra. O que é que está pesando mais? Para pensar, para analisar, faça uma autoanálise. Veja quem é você. Veja as suas atitudes. Veja como é que você trata pessoas. Bota na balança. Deixa de ser besta. Deixa de ser metido. Nariz empinado. Pensando que é a última Coca-Cola do deserto. As pessoas estão olhando para você. Elas reconhecem que você tem defeitos. Porque todos nós temos. Se eu quiser, eu chamo qualquer membro da igreja. Dá o microfone. Ih, pastor, vai ser uma festa aqui. Mas eu garanto também que agora pode falar das virtudes. Elas vão superar. Porque todo homem tem defeitos, você como pai tem defeito, você como mãe tem defeito, como chefe, como pastor, como diretor de um departamento que lidera um departamento, a gente tem defeito, mas você inspira essas pessoas. Meu pai, eu tenho aqui, meu pai era um homem de defeitos, claro, mas meu pai é uma inspiração, isso que eu sou. Vocês não conheceram Gilberto Malafaia, vocês não conheceram o que era meu pai. Meu pai era um cara que, pela verdade, não tinha negócio com ninguém. Eu peguei isso de meu pai. Está aqui minha mãe, 95 aninhos de idade, lindíssima, está ali sentada. Fica de pé, dona Albertina. Ela aí, ó. Está ali minha mãe, uma inspiração de trabalho, uma inspiração de viver a vida. Quer viajar, gosta de viajar, quer sair para lá e para cá. E adora viajar de carro, em viagem longa. Uau, gosta de viajar, de pegar uma estrada. A minha irmã Sileque sabe, mas gosta. Então é uma inspiração para mim. Meu sogro, uma inspiração, que foi meu pastor. Minha sogra, uma inspiração. Você está inspirando quem? Quando alguém chega perto de você e diz assim, mas que cara metido a besta é esse cara. Que mulher cebosa. Porque para homem é besta, para mulher é sebo. Há uma diferença no julgamento de um para o outro. Eu sei como é que vocês fazem, como é que é. Aí está olhando e está vendo você.
as minhas considerações finais para encerrar. Não. A hipocrisia, irmão. Irmão. Não. Eu vou embora. Não. Não. Você ouvir Vitor Hugo e você dizer, mas continua! Depois de uma cipuada dessa, vir com essa conversa fiada, vai agradar a outra. A mim não sou trouxa. Essa agora, olha, isso é o vídeo de piada da Slavec. Mas eu vou encerrar com as minhas considerações. A primeira, eu vou colocar na tela as considerações finais. Eu estou dando os tópicos. Uma pessoa de caráter recusa-se a exercer autoridade sobre algo que o Senhor não o tornou responsável. Eu vou repetir. Uma pessoa de caráter recusa-se a exercer autoridade sobre algo que o Senhor não o tornou responsável. Lembra de Davi e Saul? 1 Samuel capítulo 24, 1 Samuel capítulo 26. Saul estava perseguindo Davi com 3.000 homens. A tropa de elite, o bope de Saul. Queria matar Davi por toda a injustiça. E quando Saul, depois de quase 10 anos de perseguição implacável, Davi foge para o deserto, vai para áreas de montanha, vai para a rocha, corre daqui, corre dali, vai para o deserto de Zif, depois para o deserto de Maom, corre para aqui, corre para ali, depois de Engedi, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Quando o cara está na mão dele, parece que eu estou vendo. Poxa, teve até profecia. Eis o dia que o Senhor coloca nas tuas mãos o teu inimigo. Se fosse hoje, ia ter língua estranha. Uau! Pega esse cara e mata! A sentença que Davi vai dizer. Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? Sabe o que Davi está dizendo? O ungido do Senhor é problema de quem ungiu. Não é problema meu. Eu não tenho o poder de exercer autoridade sobre alguém que o Senhor não me tornou responsável. Eu tive aqui um caso com um pastor de pecado, coisa séria e tal. Excluí o pastor de hall de membros, como eu faço aqui. Sustento a família dele, boto ele para trabalhar em áreas burocráticas. Depois de um tempo, reconcilio ele como membro. E depois de um outro bom tempo, reconcilio ele como pastor. E aí a família pela qual o pastor fez a bobagem, veio a mulher e o marido falar comigo, pediu uma audiência em caráter urgente. Eu falei, por não. Não é possível, pastor, com todo o respeito. Não é possível esse desgraçado voltar a ser pastor. Eu não posso aceitar. Eu falei, número 1, abaixa a sua voz para falar comigo. Se quiser continuar a conversa, porque senão eu vou botar a senhora e o marido do lado. Ela pensou que eu era o marido dela. Que ela grita, que ela fala alto. Eu falei, abaixa a sua voz. Segundo lugar, a senhora não tem autoridade para dizer quem eu vou colocar como pastor, não. Essa autoridade é delegada a mim. A senhora não tem poder, biblicamente falando, para dizer se eu reconcilio ou não reconcilio, se eu restauro o ministério ou não restauro. Faça aquilo que Deus mandou a senhora. Cuide da tua filha. Para se casar com um homem decente, ao invés da senhora vir aqui, essa aqui é a sua autoridade, essa aqui é a sua responsabilidade, é a sua filha. Agora, essa área não lhe pertence. Tem mais alguma coisa para falar? Não? Deus te abençoe. Pode sair. Esse é o problema. As pessoas querem exercer autoridade em área que Deus não tornou responsável. É porque o pastor não fez isso, porque não fez aquilo, porque não sei o que, bababá. Ou então, porque o meu pai não falou isso, porque minha mãe não falou isso. Ei, não é a tua área de autoridade. Segundo, meu Jesus, eu tenho que falar. O caráter de muitos cristãos estão sendo pautados pela cultura do mundo e não pelos princípios da palavra de Deus. Nós estamos vivendo esse tempo. Estamos transformando o mundo ou sendo contaminados pelo mundo? O que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo? Nós estamos abrindo mão de princípios inegociáveis. Não, certo tipo de aborto pode ser. Não, já nasceu assim. Essa tendência é porque nasceu assim. A gente entende.
Que conversa é essa? Pecado agora virou comportamento normal. Vamos fazer uma igreja das prostitutas. Você não precisa mudar de vida, fica como prostituta. Tem a igreja das prostitutas. Aqui também tem a igreja dos 171. Pode dar golpe, pode ser membro dessa igreja. E começa dando golpe aqui, nunca dando oferta nem dízimo. Mas aqui tem a igreja para você, a igreja dos golpistas, está aqui. Aqui tem a igreja daqueles que adulteram. Pode ter 2, 3 mulheres. Fica aqui não tem problema. Aqui é a igreja dos adultos. Aqui é a igreja de quem não é casado, mas tem relacionamentos. Aqui tem uma igreja. Vamos fazer uma igreja para cada comportamento pecaminoso. Aqui tem a igreja dos homossexuais. Você é homossexual, então aqui tem uma igreja. Que conversa é essa? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita vontade de Deus. O que está acontecendo, gente? Estamos fazendo o que os homens fazem e não o que Deus quer que façamos. 1 João capítulo 2, versículo 6 diz: aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Efésios 5:1, sede imitadores de Deus, como filhos amados, é o nosso padrão. Terceiro, crescimentos e mudanças fazem parte da nossa vida. O que não pode ser mudado nem alterado são os princípios da palavra de Deus que vão nortear o nosso caráter. São inegociáveis. Fomos feitos, quarto lugar, para manifestar o caráter de Deus no mundo. Rico ou pobre, líder de 10 ou líder de 1000, o seu caráter não pode mudar. Porque os princípios da palavra de Deus estão arraigados em você. Agora, essa daqui é do homem mais inteligente que cruzou a minha vida. Dr. Myles Munroe. Que tipo de líderes nós estamos produzindo? Que tipo de líderes? Myles Munroe está dizendo assim, ou já disse, já faleceu, dorme no Senhor. Estamos dando ênfase a processos. Carisma, inteligência, conhecimento, preparo, empatia. Nós estamos dando ênfase a isso. Mas não estamos dando ênfase ao caráter. Sabe que tipo de líderes está sendo produzido? É o que está na tela. Isso aqui é Myles Munroe. Líderes carismáticos sem caráter. Líderes talentosos sem convicção. Líderes poderosos sem princípios. Líderes visionários sem valor. Líderes espirituais sem consciência. Porque nós estamos dando ênfase nos processos. Como conquistar, como ficar mais rico, como liderar, como dominar. Como fazer com que as pessoas te aceitem. Como você ser uma pessoa de excelência. Nada de caráter. Olha o que está acontecendo. Vou dizer uma palavra aqui para você que eu temo falar, mas vou dizer. Daqui a 5 anos, nós vamos ter na igreja evangélica do Brasil um monte de crente frustrado. Porque estão baseando a sua vida em princípios de coach, não em princípios da palavra. Escuta o que eu estou dizendo. Escute o que eu estou dizendo. Eles não ficaram ricos porque criaram empresas. Eles ficaram ricos vendendo como você fica rico. Você já viu essa? Você já parou para pensar num barulho desse? Fica rico vendendo como você pode ficar rico. Mas não ficaram ricos por causa de empreendimentos, de história de vida, mas ficaram ricos vendendo curso e dando palestras, e dando até um número reservado, 20 mil pratas. Tem aqui uma palestra reservada para um grupo seleto que vai ouvir a minha orientação. Ficou rico como? Construiu empresas? Pagou o preço de sofrer, de construir império e patrimônio? Não. Ficou rico dando curso. Nós vamos ter uma geração de frustrados. Escuta o que eu estou dizendo para a igreja. Gente acompanhando e ficando alucinada. Sabe com o que eles trabalham? Com a ambição e a ganância das pessoas.
Porque todo mundo quer ter coisas no caminho da cultura da facilidade. Mas Jesus me diz uma coisa que é exemplo, que está em Lucas 24, 26. Convinha que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória. Você quer glória? Vai padecer. Você quer glória? O pau vai cantar. Você quer glória? Vai ter esforço. Você quer glória? Vai ter trabalho. Você quer glória? Vai ter derrota. Você quer glória? Vai ter dia mal. Você quer glória? Vai ter escassez. O que é que está acontecendo com a igreja? Penúltimo lugar, o caráter de um líder é o seu destino. Heráclito, filósofo grego. E em último lugar, o caráter é a força mais poderosa de um líder, que um líder pode possuir. Protege sua vida, sua liderança e seu legado. Agora olha essa frase de Martinho Lutero. Que o mundo, e não Deus, fique ofendido comigo. Ai, Espírito Santo. Ah, meu Deus, o que é que está acontecendo com a igreja, com a liderança? Estamos com medo de enfrentar a realidade espiritual desse tempo. Como é que vamos mudar essa nação? Estamos com medo de enfrentar redes sociais que nos atacam e nos criticam, ou fuxico do inferno que nos caluniam. Estamos com medo de alguém se levantar contra. Eu fico com Martinho Lutero, que o mundo e não Deus fique ofendido comigo. Porque, meu querido, o caráter é a força mais poderosa que um líder pode possuir. Vai proteger tua liderança, vai proteger tua vida e vai proteger o teu legado. Deus te abençoe. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.